Vamos lá, pergunta bem interessante sobre segmentação nas plataformas. Eu recebi aqui, ó, da Stefânia, que a mensagem é bem longa, e eu já falei com ela aqui, agora estou gravando um áudio, para que a Stefânia já escute aqui, já avisei ela que eu ia gravar, e eu vou resumir, mas basicamente, e aí a Stefânia é dentista, mas basicamente, e serve o processo de segmentação que eu vou explicar para ajudar naturalmente a Stefânia, você que pode ver o vídeo, serve naturalmente para o caso dela, que é dentista, e para uma especialidade que ela atua dentro lá da odontologia, como serve para o comerciante, para o advogado, para o contador, para o administrador e assim por diante. O ponto dela é o seguinte, ela diz o seguinte, eu vejo muita gente na odontologia fazendo trabalhos que envolvem a estética ou a harmonização facial. Mas eu não trabalho com isso. Ela trabalha com implantodontia, que são os implantes, e periodontia. Tá? E ela está começando a gravar alguns vídeos, né, pelo que ela me sinalizou, e ela está falando assim, como que eu vou segmentar para algo que é tão específico dentro, né, ou seja, do que ela atua, dentro da odontologia inteira, ou se fosse de outro negócio, eu estou dando esse exemplo que é aqui da Stefânia, mas poderia ser para qualquer outra área, fora da odontologia, pouco importa isso. Ou seja, o meu raciocínio, a minha explicação, e você vai entender aqui no final, né, é o porquê que ela funciona para qualquer área. Então, como que eu vou segmentar algo específico para essa especialidade que eu atuo, para esse meu nicho de negócio, independente do seu serviço ou do produto? Uma das melhores formas atualmente de você, eu vou te explicar inclusive essa que é uma das melhores, mas antes de entrar nela, só um que eu lembrei. Primeiro ponto aí para a Stefânia, você poderia, Stefânia, no seu caso, buscar a palavra que você naturalmente atua, tá? Que seria periodontia, periodontite, lembrando. Algumas vezes lá dentro do gerenciador de anúncios, né, do Instagram, do Facebook, algumas palavras e interesses são retirados e depois, sem aviso prévio, isso volta, tá? No atual momento, até porque eu gravei recentemente sobre isso, uma aula, essa palavra está lá. Você só precisa verificar se essa palavra tem bastante gente conectada dentro dela, né, ou seja, tagueada nela ou não. Então, se tiver poucas pessoas, eu tenho 1000 pessoas dentro da palavra, nem vale a pena você tentar usar, porque você estaria mostrando para pouquíssimas pessoas, tá? Esse é um ponto. Mas se por acaso na sua região você colocar a sua palavra de interesse, seja periodontite, periodontia, interesses, e aquilo, ou seja, abranger muitas pessoas tagueadas dentro desse interesse, uma opção já você seria usar essa que é a básica. Tá? Opção número 1, básica. Agora a gente vai para um formato, vou chamar de avançado, mas é avançado no resultado, é simples de fazer. Tá? Basicamente é o seguinte, se você não tem uma palavra, um interesse lá categorizado dentro do Instagram e do Facebook para o seu nicho, nesse exemplo, periodontia, e mesmo que você tenha, uma das melhores estratégias que você pode usar é gerar alguns vídeos, que é o que você me disse que já está fazendo, Stefânia, gerar alguns vídeos desse seu nicho, do nicho que você quer tratar. Mesmo que você atue em mais de uma especialidade, venda produtos ou serviços de vários nichos, não tem problema. Você vai gravar 5 vídeos, por exemplo, de cada um dos nichos. Então vamos dar um exemplo. Você vai gravar 5 vídeos, lá nesse caso da Stefânia, sobre periodontia. Vai explicar o que é periodontia, como acontece, quais são as possíveis formas de tratamento, gravidade, como se soluciona, vai mostrar casos que foram solucionados o problema e assim por diante. Tá? Não quero entrar no detalhe porque não tenho domínio técnico para isso. Mas o fato é o seguinte, ao você pegar esses 5 vídeos, você vai impulsionar esses vídeos para uma quantidade de pessoas ampla na sua região, ok?
existem assim, nuances e estratégias diferentes. Você poderia colocar algum filtro já nesse funil que você está iniciando. Por exemplo, eu não vou deixar para todas as pessoas da minha região, da minha cidade. Você pode já fazer alguma mínima segmentação. Exemplo, esse tipo de produto ou serviço, ele é mais característico em uma idade? Ele é mais característico em um sexo? Então, se sim, eu poderia colocar a minha região, um exemplo, a minha cidade, ou um raio em volta do meu lugar de 10 quilômetros, de 20, depende de qual o tempo de locomoção da sua região, né? Ou seja, ninguém vai viajar 5 horas para ir até o seu local, mas 10, 15, 20, 30, 40 minutos, dependendo da região, qualquer um faria para ir até um profissional que solucione um problema que ele tenha, tá? Ou que tenha algum produto que ele tenha interesse. Legal. Então você vai fazer o seguinte, você pode fazer alguma segmentação. Eu posso colocar a minha região como segmentação, eu posso colocar alguma idade, a idade nunca vai ser perfeita, né? Porque eu posso ter um ou outro caso que foge dessa idade. Mas a maioria das pessoas do seu serviço ou produto tem alguma idade específica? Se sim, você pode colocar lá. Olha, eu quero eliminar e pegar apenas pessoas dos 30 aos 60. Você pode fazer se esse for o caso. Se não, você pode deixar a idade mais ampla. Se tiver alguma característica com o sexo, você pode direcionar apenas para mulheres ou né, apenas para homens e assim por diante. Legal, você fez algumas segmentações. Você poderia segmentar mais ainda inicialmente. Por exemplo, como nesse caso, aqui Stefânia, o seu é de dentista, você poderia colocar o interesse dentista lá nas suas palavras de interesses, ok? Mas isso obrigatoriamente, ou seja, os maiores resultados é quando eu faço isso? Isso não é verdade com essa estratégia que eu estou te explicando. Você também poderia deixar sem, ou seja, a palavra dentista, e essa decisão, eu pessoalmente, quando eu faço os meus testes, eu tomo essa decisão de acordo com a quantidade de público que vai ficar lá no alcance. Quando você faz o anúncios, aqui no seu lado, quando você está lá justamente no conjunto de anúncios, né, que é o segundo pilar para você criar um anúncio, que é aquela abinha do meio, aqui no seu lado direito, você tem uma opção que conforme você vai fazendo a segmentação, ele vai te mostrando o tamanho do público. Tá? Então, se eu tenho um público muito pequeno, de 1000 pessoas, eu vou retirar segmentação, porque senão eu não estou mostrando para quase ninguém o que eu quero mostrar. Agora, se eu tenho um público muito grande, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, eu não tenho problema nenhum em reduzir esse público. Tá? Então, isso depende da região que você está. Isso muda completamente. Se eu estiver em São Paulo e fizer um raio, capital, né? São Paulo capital, fizer um raio, sei lá, de 15, 20 quilômetros, eu tenho uma quantidade de gente gigantesca. Mas em outra cidade, se eu fizer um raio de 10, 15, 20 ou até o dobro de 30 quilômetros, eu tenho quase ninguém. Então, isso não é matemática, não é 1 mais 1. Você vai verificar essa quantidade de pessoas. Legal. Então, se eu coloco a palavra dentista e ainda tem uma boa quantidade de pessoas na minha região, eu poderia usar a segmentação dentistas inicialmente. Se não, eu deixo amplo mesmo. Eu só segmentei pela idade, pela região, pelo sexo e deixei lá aquilo daquela maneira. A gente chama disso de topo do funil, né? Deixa eu concentrar aqui na tela que vai ficar mais fácil eu mostrar aqui. Imagina um funil, aqui é o topo do funil, aqui é o fundo do funil, aqui embaixo, né? Topo do funil. Eu estou pegando muita gente e eu sei que aquele público todo não vai ter interesse no meu produto. Isso não é um problema, porque o algoritmo lá do Instagram, do Facebook, do gerenciador de anúncios, vai buscar dentro desse público quais pessoas têm mais interesse no meu conteúdo, independente de ter muitas pessoas lá, ok? E isso acontece porque conforme as primeiras pessoas que forem interagindo com o seu conteúdo, o algoritmo começa a entender a característica dessas pessoas e começa a mostrar para várias outras pessoas com a mesma característica. Legal. E aí o que acontece? Ao fazer isso, você vai acabar criando um público de pessoas que tem muito interesse naquele assunto que você viu. Como que você faz isso? Uma das melhores estratégias é você criar um público que assistiu
por completo ou quase todo o vídeo, esses 5 vídeos nesse exemplo de periodontia, poderia ser qualquer outro exemplo, tá? Então você imagina um cenário que as pessoas, dessa quantidade enorme de pessoas, vamos dar um exemplo aqui, de 100 mil pessoas que tinham meu público inicial, vamos imaginar que 10 mil só delas, de 100 mil, 10 mil, ou que 5 mil, ou até que 1000, não importa, tá? Que 5 mil dessas 100 mil assistiram os meus 5 vídeos de periodontia até o final. Você há de convir que até hoje em dia, que o negócio é tão dinâmico, uma pessoa parar para assistir um vídeo até o final já é algo, né, assim, louvável, quase é muito difícil de acontecer. Uma pessoa que assistiu 5 vídeos lá daquele mesmo tema de periodontia, com certeza ela tem uma altíssima probabilidade de ter interesse naquele tema. Ou seja, algo que você falou naqueles vídeos, em um daqueles 5 vídeos, despertou nela alguma coisa. Você sinalizou, olha, se você tem esse tipo de problema, isso aqui pode ser isso. E a pessoa, oh, calma aí, eu tenho esse problema, deixa eu escutar. E foi escutando até o final. Aí depois você colocou um outro vídeo, ela assistiu também, assim por diante. Quando você faz esse processo, primeiro, aquela pessoa você descobre, você automaticamente sabe que aquela pessoa tem muito interesse. No seu caso, Stefânia, em periodontia, poderia ser qualquer outro assunto, e mais do que isso, ela agora tem muita conexão com você. Ela sabe quem você é, e ela sabe já quem você é, que você é uma especialista naquele assunto, que você trata daquilo, que você já tem um monte de casos solucionados, ela já tem uma conexão, afeição e confiança em você, ok? E aí, você pode focar outros conteúdos mais direcionados justamente para essas pessoas, esse público reduzido que tem muito interesse, ou seja, no seu tema. Essa, ou seja, é uma das melhores estratégias de fazer uma segmentação para algum produto ou serviço, algum nicho que ele não é tão simples de você achar aquele público. Essa, sem dúvida, na data de hoje, é a melhor forma de você segmentar para esse público, tá? E lembrando, né, não vou passar aqui no vídeo, senão vai ficar muito longo, basta você lá no seu gerenciador de anúncios, vai lá no lado esquerdo, lá naqueles 3 tracinhos, você clica ali, aí você clica em públicos, lá dentro tem criar público personalizado, você entra em criar público personalizado e vai ter uma opção de interação com o seu Facebook, com o seu Instagram. Quando você entra ali nessas opções, tanto de interação quanto na opção de vídeo, você consegue chegar lá, vídeo, quem são as pessoas que assistiram 95% do meu vídeo? Aí você cria justamente um público de pessoas que assistiram 75% ou 95%, nesse caso dos vídeos de periodontia. Então, essa sem dúvida é uma estratégia que traz muito resultado, e eu no seu lugar aqui, que ela está escutando aqui esse áudio longo, mas que vai ser bastante útil, tenho certeza, e você também que está vendo o vídeo, ela vai ter muito interesse nesse tema, ok? É a mesma coisa que eu filtrar de milhares de pessoas que eu distribuí esse conteúdo aqui, quem assistiu ele até o final. Imagina, um conteúdo longo. Quem assistiu está realmente interessado em fazer segmentação, por exemplo, em Instagram, em Facebook. É uma analogia que eu estou fazendo real. Então, é dessa forma que você consegue segmentar, é a melhor forma de você segmentar o seu público. Beleza? Então é isso. Valeu!